Oi, gente, bom dia. Muito bom estar por aqui, ter você por aqui. Muito bom poder te receber aqui, você que assiste ao vivo, você também que nos assiste em outro momento. Muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar comigo da leitura da Palavra de Deus. Eu quero hoje ler um texto bíblico nesse dia 22 de janeiro, que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 6, versículos 12 e 13. Presta bastante atenção nessa leitura. E aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte para orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, para que também a quem também deu o nome de apóstolos. Então, prestou atenção na leitura? Eu vou ler de novo. Diz assim, ó: Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era de dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Já tinha alguns dias, algumas semanas, talvez até meses, que Jesus estava pregando nas regiões da Judéia, Samaria, na região que hoje nós chamamos de Palestina. Então, toda aquela região de Judéia, Samaria, Galileia, que hoje é chamada de Palestina, Jesus estava por ali já falando do Evangelho em algum tempo. Provavelmente não, certamente na região da Galileia primeiro. E já tinha um grupo de pessoas que andavam atrás de Jesus. Um grupo enorme de gente já estava se ajuntando para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Depois desse tempo, talvez dias ou meses ou semanas, não sabemos quanto tempo foi, ele passou uma noite inteira orando, porque ele precisava transformar alguns desses discípulos em apóstolos. Tem diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é todo mundo que está ali, que procura ir atrás, que procura ser transformado pela mensagem, que recebe a influência. Esses todos são os discípulos. Apóstolos são aqueles que são enviados para fazer outros discípulos. A palavra apóstolo significa esse que é enviado. É o missionário dos dias de hoje. Então ele é enviado para fazer discípulos. Então Jesus precisava de escolher 12 entre todos aqueles que estavam ali. Para tanto, ele não usou critérios convencionais de escolha. Afinal de contas, o que ele queria escolher ali eram pessoas que iriam estabelecer o reino de Deus, que ia anunciar o reino de Deus. Então, seria, de repente, claro para a gente que ele deveria escolher pessoas que fossem religiosas, pessoas que fossem templárias, pessoas que fossem estudadas, eruditos, que tivessem uma boa formação acadêmica a nível no ramo da religião, da teologia. Ele poderia passar no templo, por exemplo, onde tinha mais de 18 mil sacerdotes, muitos deles ociosos, porque já não tinha tanto sacrifício de animais. Então ele poderia passar por ali, escolher uns 12 sacerdotes dos melhorzinhos ali e trabalhar esses homens para que eles pudessem então ser enviados. Ele não usa esses critérios convencionais, ele vai em lugares mais comuns e procura pessoas comuns. O que ele se utiliza para escolher essas pessoas é uma seletividade, é sobre isso que nós estamos falando hoje pela manhã. Ele se utiliza do recurso da seletividade porque ele quer pessoas cujo coração vão assimilar a mensagem, que tenha humildade, que tenha destreza. Não necessariamente pessoas que fossem inteligentes, estudadas e eloquentes. Porque se você observar todo o contexto dos discípulos de Jesus e sobretudo dos apóstolos, você vai perceber que eles eram chamados de indoutos, ou seja, pessoas que não tinham doutorado, ou seja, pessoas que não tinham conhecimento, não tinham conhecimento acadêmico, que eu quero dizer. Eram pessoas do povo, pessoas comuns, pessoas que mal sabiam falar. Segundo os estudiosos, mais de 80% dos discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, eram analfabetos. Os líderes religiosos, os magistrados da época, por exemplo, iam dizer, você vai ver lá em Atos capítulo 4, vai dizer, por exemplo, que como que esses homens sabem falar desse jeito se eles não são estudados, eles são indoutos. Então, os critérios de avaliação de Jesus, os critérios que ele se utiliza para escolher os apóstolos, não é a erudição, não é a cátedra, não é a cátedra acadêmica, não é nada disso, não é a vida teológica que eles tinham, nada disso. Ele usa outros critérios. Ele tem os critérios de seletividade dele, é sobre isso que eu quero falar. Com o tempo, a gente precisa saber que com a idade chegando, a gente fica mais seletivo. Fala a verdade. Eu não estou falando que eu sou velho. Não sou velho, vou fazer 50, meio século, não sou velho.
Mas eu estou dizendo assim, com o tempo, depois que você assume algumas responsabilidades na vida, você se casou, tem 20 e poucos anos, 30 anos de idade, você começa a ficar seletivo, você começa a fazer algumas escolhas. Você tem que escolher o tipo de alimentação, o tipo de roupa, o tipo de pessoas, o tipo de informações que você recebe. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma gama muito grande de informações. Você pega o celular, abre e tem um monte de informações. Aí você tem que selecionar. E também isso é na vida religiosa, o tipo de sermão que você escuta, o tipo de leitura que você faz. Tem muita coisa escrita, muita gente falando por aí, sabe? Então, a seletividade é uma virtude que nos ajuda a direcionar os nossos esforços, otimizar o nosso tempo, nos ajudar a alcançar bons níveis de satisfação e de realização pessoal. Isso é seletividade. Você escolhe o tipo de curso que você vai fazer, o tipo de emprego que você vai querer exercer. Se for empreendimento, o tipo de empreendimento que você vai trabalhar, sabe? Então, assim, é usando os recursos da seletividade, para que você não fique girando em círculos e perdendo tempo. Jesus tinha muitos discípulos, muita gente. A Bíblia sempre fala de multidão que estava disposta a ouvir Jesus. Considerando que o povo ficou 400 anos sem um profeta falando, sabe, o período interbíblico, 400 anos sem um profeta falar. Aí quando chega João Batista, todo mundo queria ouvir o que ele tem a dizer. Quando João Batista chega, todo mundo vai para querer ouvir João Batista. Quando Jesus chega, todo mundo vai para querer ouvir Jesus, depois de 400 anos do silêncio de Deus. Então, Jesus tinha muita gente para escolher, mas ele é seletivo. Pensa bem, entre cerca de 500 pessoas ou mais, ele escolhe 12. Criteriosamente aqueles, né? A roupa que a gente escolhe muitas vezes influencia no nosso humor. A alimentação que a gente escolhe muitas vezes influencia no nosso humor, ou até em outras áreas da nossa vida. O tipo de livro que a gente escolhe para ler influencia nas nossas tomadas de decisão. O tipo de amizade que a gente escolhe estar ao nosso lado também influencia nas nossas decisões e na maneira da gente pensar. Então nós precisamos ser seletivos, né? Eu falei aqui de alimentação. Depois dos 40, você não pode comer qualquer coisa. Com 16 anos, 15 anos, você come hambúrguer com 3, aquele hamburgão com 3 bifes, né? 2 ovos, você pode comer isso à vontade com 16 anos, com 15 anos de idade. Poder não pode, mas você come e seu organismo libera isso mais rápido. Com 40, se você comer um hambúrguer, está arriscado você ter problema de saúde. Então, assim, a gente tem que ser seletivo para utilizar nosso tempo, para melhorar nossa condição de nossos níveis de realização e satisfação pessoal, né? Para canalizar melhor os nossos esforços, né? Então, a gente precisa escolher as coisas que nos agregam, pessoas que agregam, né? Para que ficar jogando conversa fora? Pessoas que agregam, trabalhos que são melhores, o consumo, os mais diversos consumos, as informações, né? Boas escolhas reduzem o nosso estresse, aumenta a nossa produtividade, melhora a nossa qualidade de vida. Então, o que a gente precisa fazer? Baseado nesse texto que a gente leu aqui. Esse é um conselho do Evangelho para a gente, mostrando como que Jesus escolheu. Estabelecer prioridades, né? Simplificar a vida, dizer não de vez em quando é importante, ser grato. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas diretrizes e tantas outras que podem ser agregadas a essa fala, a nossa vida vai ter uma maior produtividade, maior nível de satisfação, maior alegria, entende? Maior grau de realização, menos esforço, menos estresse, sabe? Seletividade é importante. Há uma máxima, por exemplo, que os norte-americanos falavam muito, hoje em dia não se escuta muito, mas era muito comum ouvir isso. Vista-se bem, sinta-se bem. Às vezes a roupa que você veste fica desconfortável, você vai para uma festa, de repente, com uma roupa que você escolheu assim, porque de repente essa roupa tem mais a cara da festa. Aí você colocou, mas está desconfortável, você fica puxando aqui, puxando ali. Você acaba não aproveitando direito da festa porque a roupa está te incomodando, não é assim? Agora, se você coloca uma roupa que você se sente bem, que faz você se sentir autoconfiante, a cor dela faz se sentir autoconfiante, a maneira como ela cai no seu corpo te faz se sentir mais vibrante, mais autoconfiante, aí você vai, estufa o peito e vai. Não é isso? Mexe. Uma simples roupa. Agora você imagina bem. Jesus falou 2 coisas para a gente encerrar. Ele falou, olha, seja seletivo nas coisas que você fala
porque o que sai da boca do homem é o que prejudica ele. E seja seletivo nas coisas que você ouve, acautelai-vos dos falsos profetas. Se você for seletivo nas coisas que fala e nas coisas que ouve, você vai ter bastante ganho na sua vida espiritual. Então que Deus nos abençoe, que de fato essa palavra você possa, e eu também, né, que nós possamos, né, fazer bom uso dessa palavra, selecionando melhor as coisas que compõem a nossa existência, sabendo que isso determina inclusive o nosso destino. Lembra de Sansão? Ele selecionou mal o tipo de esposa que queria, selecionou mal as suas palavras e acabou morto, né? Então, que Deus nos ajude a fazer boas escolhas, como Davi, por exemplo, que escolheu não ouvir os seus irmãos, não prestar atenção no gigante, mas crer em Deus. E assim ele venceu o Golias. Deus te abençoe, boa quarta-feira aí, logo mais de 19h30 a gente se encontra na igreja. E amanhã, às 7h50, se Deus assim permitir, a gente se encontra aqui.